Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Voz dos Animais. Eu sou Andréia Cesso. Hoje eu estou aqui com Paulo Gabriel Gonzalez. Gratidão por ter aceitado o convite. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dor e sofrimento com os animais. Então, eu te deixo à vontade para se apresentar. Olá, gratidão pelo convite. Tá? Sinto muito honrado aqui por participar. Então, estou como médico veterinário, sou anestesista veterinário. É, Além de fazer todo o trabalho de anestesia, também eu dou aula em pós-graduação em anestesia veterinária, com mestrado em farmacologia. E atuo nessa área, principalmente aliviando a dor dos animais. E entrando então já nessa seara da dor dos animais, como que você como que você vê essa questão da dor, porque você precisa anestesiar para fazer algum tipo de procedimento, uma cirurgia, vai abrir uma cavidade. Como que você interpreta através da profissão da anestesiologia, de anestésio, como que você sente essa questão da dor nos animais? Então, na graduação, a gente aprende sobre o módulo sobre anestesiologia. Porém, no decorrer da veterinária, com clínica, principalmente trabalhando com animais selvagens, eu senti a necessidade de me aprofundar em relação a essa disciplina, porque a dor não tem como você avaliar numericamente como se fosse algo fixo. Ela é um sentimento. Uns animais sentem mais, outros animais sentem mesmo, mas todos os animais, obviamente, sentem dor. Inclusive, até no mundo vegetal, atração e repulsão. E aí, com o mundo animal, veio já uma mente, uma capacidade neurológica de sentir a dor desde o tato da pele. Então a gente aprende todo o mecanismo da dor, que a gente chama de nocicepção, até atingir a percepção. E o que a gente faz na anestesia, através dos anestésicos, dos fármacos analgésicos, é conseguir reduzir essa dor, esse retorno, essa resposta à dor e tornar menos perceptível possível para o paciente passar por todo o procedimento, no caso cirúrgico, onde há um corte, e quando ele acordar, ele não ter percepção nenhuma de dor e assim não gerar o trauma que muitos sentem se por acaso passarem por alguma dor, mesmo com o cérebro estando desligado. E depois que você aprendeu isso, né? Você estudou essa pós-graduação mesmo, né? Se especializou nessa área. Como que você consegue, então, identificar essa dor nos animais? Na parte anestésica, existe todo um monitoramento. A Sim. gente individualiza o animal. Como falei, não tem como você fixar só um protocolo para cada animal, porque cada um tem a sua sensibilidade. Porém, antes de começar a examinar o paciente e já começar a perceber ou firmar um protocolo analgésico, anestésico, a gente tem que entender o histórico desse animal. Então, com o tempo, que é que eu tento passar para os meus alunos, existe um campo de consciência que esse paciente, no caso o cão e gato, ou no caso o cão e gato, os animais domésticos, eles têm um responsável por isso. Então existe uma consciência unida entre o paciente e o seu responsável, tá? Que pegou dele desde filhote ou adotou ou é até um tutor desse animal. Então existe uma consciência deles. Se o responsável ele entende que existe uma consciência animal
ali vivendo juntos, com respeito, então a gente percebe que esse paciente, ele é um paciente mais calmo, mais tranquilo, dificilmente ele passou por tanto trauma do que aquele tutor, aquele dono, aquele responsável não entende, não respeita a natureza desse animal. Esse animal ele é traumatizado sendo, a gente coloca um pêndulo, ou aquele responsável que teve muita dó, se sentiu culpado e trata e mima como algo totalmente indefeso e infantilizado e desequilibra o animal. Então ele é um animal desequilibrado porque o responsável é um desequilibrado, ou aquele responsável que rejeita o animal, trata ele como um objeto e por negligência ou imprudência, é aquele animal que fica o dia inteiro na coleira e sofre, como a gente sabe que existem muitos animais que sofrem, independente da classe social, é questão de consciência. E a gente percebe isso no campo, tá? Desde esse responsável que tem muito medo, sente muita culpa, isso traz alteração na nossa anestesia e o animal traumatizado, a gente tem que retirar isso. Ou aquele animal que ele é traumatizado porque ele foi espancado e foi rejeitado durante quase todo o seu movimento, a sua vida, com esse responsável. Então existe um campo que a gente tem que perceber, fora isso, o campo material da anestesia, da ciência, tem que entender esse campo de consciência. Tá tudo interligado, né? E você sente, então, se um animal ele é mais alinhado com essa consciência do tutor, né, do responsável, ou se o animal ele já é um animal mais que o responsável não, né, é negligente, como você falou, existe uma diferença nessa questão na hora de você intervir na anestesia. É isso que você está querendo dizer também? Existe essa diferença. Não é fácil a gente captar essa diferença, porque nós, como veterinários anestesistas, a gente não teve, a gente não aprendeu a ter essa consciência na graduação. A graduação não ensina isso, tá? Não ensina a ter essa capacidade de uma inteligência emocional. Ela ensina a inteligência intelectual, que é uma inteligência de milhares, tá, de inteligências. Então, com o decorrer, com o tempo, tentando entender a essência, né, dos animais, junto com tudo que existe, a gente começa a entender que a gente somos animais com consciência humana, tá? Não somos seres humanos, somos animais com consciência humana. E existem os animais, só que a gente acaba se projetando, achando que os animais também têm essa consciência humana, também vai ter esse sofrimento. Isso a gente tem que tentar ao máximo tirar da mente das pessoas, inclusive das nossas. Então, todo dia criar esse hábito de um estudo, autoestudo, para não entrar no campo dos animais. E aí a gente não pode se projetar. O mesmo sofrimento que eu tenho, ele não vai ter. Então isso é muito importante e é um estudo para a gente não causar o chamado, que é um sentimento muito ruim, que é o dó, tá? Não é a nota dó, tá? Então não é a dó, é o dó, tá? Que é um sentimento, é um péssimo sentimento, tá? Eu sei que a maioria, por várias questões de condicionamento, de consciência coletiva, acha bonito sentir dó, mas é um péssimo sentimento, porque você acaba se achando superior a esse ser tendo dó, ou até inferior tendo dó. E aí vem engatilhado um outro sentimento que não existe, não é dos seres, tá? É uma invenção, que é a culpa. Então o dó leva à culpa, que são sentimentos que desgastam, tá? Não é fácil a gente conseguir se livrar desse sentimento de dó e de culpa. E aí, aí entra a empatia e a responsabilidade. Aí é uma outra questão. Mas essa projeção que faz a gente sentir dó e culpa, você acaba deixando o ser como se fosse um inferior e você superior,
e você acaba se desgastando, causando um ruído, você desgasta, você perde muita energia nesse sentimento. Mas a questão da responsabilidade é muito importante, porque, como a gente já falou aqui em outros episódios, principalmente nos episódios sobre constelação familiar, de muitas espécies, a culpa e a dó é um lugar onde não vai chegar a nada, vai só haver um sofrimento de todos. Mas quando a gente sai desse lugar e traz a consciência, e traz a responsabilidade, como você falou, aí há algo que está sendo realmente feito pelo animal. Então eu vou, vamos supor, levar ele para fazer uma cirurgia. Então eu vou levar ele para um anestesista avaliar, para um cirurgião avaliar. É uma responsabilidade que está tendo. Ele sabe os riscos de tudo aquilo. Então, ele sabe que aquilo que ele está fazendo é o melhor. O animal ficou mal, ou ele teve uma doença. Mas, ao invés dele ter esse sentimento de culpa, ele já vai com essa responsabilidade de fazer acontecer o que tem que acontecer. Exato. E aí, o animal, ele acaba se sentindo mais confortável, porque a gente sabe, até mesmo que o Paulo acabou de falar, a questão do campo. Ele percebe o campo. Então, a energia da culpa, essas energias que são desse sofrimento, ele acaba também trazendo isso para ele, né? De alguma forma ele capta. Perfeito. E em comparação com a anestesia, né, na medicina veterinária, só o fato dele chegar e pisar na clínica veterinária, a energia do responsável de medo, de culpa, de dó, passa diretamente para esse paciente, para esse animal. Então ele chega tremendo, ele chega totalmente ansioso, taquicárdico, ofegante, e a gente percebe isso. É diferente do animal que ele é confortável, que ele não recebeu essa energia, ele não foi traumatizado em algumas outras clínicas antigamente, que não entendia o que era dor, tratava o animal como um objeto, não como um ser. Então ele já chega assim, tremendo. Então a gente precisa retirar essa ansiedade, e muitos responsáveis, eles sabem disso, talvez inconsciente, porque eles perguntam, você tem um pouquinho para fazer em mim? Desse tranquilizante? Muitos perguntam, porque eles sabem. Então existem alguns tutores que chegam com muita ansiedade, inclusive muitos medos, muitos traumas, na cabeça dele ele já perdeu o bicho, porque existem muitas histórias que infelizmente acontecem, que não passa por anestesista, o próprio veterinário faz anestesia, vai causar sofrimento, porque o veterinário não tem essa noção de analgesia, de retirar a dor. E também ele não é anestesista, ele é um veterinário, ou é clínico, ou é cirurgião, mas infelizmente eles acabam fazendo a própria anestesia. Esse paciente vai causar dor, ele vai ter dor mesmo, tá? Porque não foi um anestesista responsável. E aí perde o bicho morre por imprudência mesmo, ou negligência do médico veterinário, ou do responsável da clínica. E aí esse responsável ele já chega com esse trauma. Se eu perdi no passado, eu já vou perder também. E aí ele na cabeça dele, ele perdeu o bicho. E todo esse campo de medo interfere na minha anestesia, como já interferiu. Tudo bem, a cirurgia está tudo ótimo, mas eu não entendo porque o monitoramento, essa pressão está caindo, essa frequência está caindo, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E aí com o tempo eu já consegui fechar um campo, criar uma defesa para que essa energia desse responsável que está ali não passe para o centro cirúrgico. E antes então eu já falo, não pensa nisso, você pode estar criando com a sua expectativa, com a sua ansiedade, e essa energia passando pro animal. Então vai distrair sua mulher, porque ele está captando isso. Então fica tranquilo, eles acabam chorando, mas tem que dar essa chacoalhada, tá? Porque eu não tenho dó. Então eu não tenho dó do paciente e não vou ter dó também do responsável. Passa a mão na cabeça, ele pergunta, tem risco? Tem risco. Igual quando a gente sai pra rua com um carro, vai ter um risco. Nunca aconteceu nada comigo em relação a essa anestesia, mas vai ter o risco. Tá? Existe o risco, mas eu não quero colocar... Tudo tem um risco. No futuro não existe, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, isso acabou pegando e captando e passando para o doutor, deixando ele mais tranquilo.
Se o tutor tiver muito medo e ansiedade, a ponto de eu não conseguir equilibrar isso, não vou fazer anestesia no seu paciente, vem com mais calma, a gente conversa com calma, passa pela consulta com o anestesista, e aí eu explico como é a situação. Mas dessa forma, eu não vou conseguir fazer seu paciente dormir e fazer todo o trabalho de qualidade que eu faço. Em alguns casos que eu também já iria fazer alguma cirurgia, eu preferi também não fazer, Cancelar. né, cancelar por conta disso. Porque você já percebe que as coisas não vão dar certas, é verdade. É muito maravilhoso, assim, se você for ver, né? Porque Sim. tem coisas que a gente não deve nem começar, não deve ir para frente, não deve caminhar no que foi proposto. Porque o animal, ele acaba mesmo tendo vários problemas e tudo acontece, né? E acontece. Acontece alguma coisa no próprio ambiente instrumental, a luz apaga, Sim. os instrumentais não dá certo, você esqueceu, Sim. cai um monte de coisa no chão, coisa que nunca. É muito diferente quando você entra. Às vezes é até um procedimento bem difícil, uma cirurgia mais Sim. longa, Sim. mas está todo mundo ali alinhado. Tá dando o seu melhor. Tem que estar. Né? Sempre tem que estar dando o seu melhor. Mas é óbvio, né, quando a energia, quando esse alinhamento de consciências estão bem, bem colocados ali, a coisa muda. Com certeza, com certeza. E uma pergunta assim, o que você acha em relação ao animal? A gente falou de dor um pouquinho, que é óbvio, né? Os animais sentem dor. Né? Sim. Você pisa na pata de um animal, ele chora, ele grita, ele vai sentir dor, né? É um ser como nós. O que você interpreta em relação ao animal sofre? Então, sim, a gente vai caminhar mais profundamente. O sofrimento que a gente comenta sobre o sofrimento, ele está na mente. Tá? O sofrimento ele é criado na mente. A dor existe, mas o sofrimento ele é opcional. Então, se você for comentar em relação à dor, ele sente dor e se continuar tendo dor, ele vai sofrer ali no momento presente. Ele vai sofrer por essa dor. Mas esse trauma, esse sofrimento, igual a gente fala e sente, eles não têm. Tá? É um sofrimento, a gente sofre porque a gente cria na nossa mente uma expectativa de sofrimento. O sofrimento ele é constituído na mente ou por traumas do passado ou traumas que você, com o passado, e você já se preocupa, que você já fica no futuro sofrendo por algo que não aconteceu. Projetando coisas para o futuro. Projetando por causa de expectativas. E o animal, ele não está no passado, não está no futuro. Ele está no presente, assim como a criança. A criança, quando ela bem 2, 3 anos, quando ela cai, ela chora porque sentiu dor, e depois ela sobe, levanta e sai rindo e sai brincando, depois ela chora, sentiu dor, mas ela não fica porque ainda não está constituído essa mente, essa ansiedade, essa preocupação que a gente tem, que foi criada por um condicionamento coletivo, por várias questões familiares, da vida, e aí a gente acaba sofrendo e perdurando, mas não, o sofrimento ele é opcional. Os animais, eles não sofrem, eles não vão ficar vingativos, não vão ficar pensando, agora eu vou pegar essa pessoa que me maltratou, enfim. Então, esse sofrimento que a gente tem e a gente se projeta neles, da mente. é da mente. Não, eles não sofrem como a gente pensa que eles sofrem. Mas o animal, ele tem traumas, ele se traumatiza por certas situações que ele passa. Isso a gente vê bastante, né? Eles têm traumas, mas é por repetição. Então, Gatilhos. o animal doméstico, como ele passou por isso na genética, por condicionamentos, já que ele ficou do lado do homem,
no meio social, então isso foi passando na genética. Agora, se você for ver nos animais selvagens, que eles são totalmente conectados com a essência deles, com a natureza deles, o que eles têm, porque eles vieram para esse mundo, o que eles vieram fazer nesse mundo, não são traumatizados. Tá? Mas os animais domésticos, porque teve esse convívio com o ser humano, eles acabam tendo alguns traumas, sim, mas é muito momentâneo, é muito rápido, não fica na memória, porque eles não têm constituído um cérebro que a gente tem, que é o neocórtex, que atua só 5 ou 7% das nossas decisões. Eles têm um princípio de neocórtex, que é um pouco da memória, que é a mente intelectual, a mente de comunicação, que a gente não sabe como lidar com esse cérebro. E a gente dá poder para ele. Mas ele só tem 5, 7%. Quem tem maior porcentagem de decisão é o nosso cérebro reptiliano e o sistema límbico, que os animais têm. Mas o neocórtex eles não têm. E ainda continuando nessa questão do trauma, porque eles têm registrado aquele evento que traumatizou eles. Sim. Então, toda vez que ele entrar de novo nesse evento, ou trazer essa memória para eles, né, ou mesmo uma ação ali que está acontecendo, eles vão ter algum tipo de sentimento ou de ação, vão tremer, vão sair correndo, vão chorar, mas não com a consciência que a gente tem do sofrimento por causa da mente, porque o sofrimento está sempre na mente, né? Os budistas já falam a frase que você falou. A dor, ela é necessária, mas o sofrimento é opcional. Exato. Isso é fato, porque o sofrimento está na mente. Então a gente tem que, se a gente for ver a resiliência da dor, é você sair do sofrimento. Porque, de certa forma, vai acontecer algumas situações que vai haver dor. Sim, né? que é um aprendizado. A vida que é um aprendizado, as dificuldades, vai ter dor. Mas o animal, ele traumatiza, ok? Sim. Aconteceu alguma situação, ou né, a gente vê muitos animais de rua que batem ou que sentem situações, chegam traumatizados, não querem chegar perto de pessoas. Sim, sim. Né? Então, isso vale a pena a gente falar porque existe, eles sentem. Então, quando gatilha alguma situação que pode ser de não chegar perto de ninguém, de um tremor, de muito medo. Certo? Sim, mas isso aí já é um paciente desequilibrado, ele já entra em psicopatia, ocasionado por esses traumas, que foi ocasionado por alguma relação homem-animal, não animal-animal. Mas é sempre relacionado através do homem, porque ele está no meio social. Diferente quando o animal está em equilíbrio, tanto no ambiente dele quanto na natureza. O responsável é o homem. O homem. Que traumatizou ele. Que traumatizou ele. Sim, sim. E como que a gente explica, então, essa relação agora do homem e do animal? São projeções. São projeções. Do homem em cima do animal. Em cima do animal, porque o animal não tem uma projeção. Não tem uma projeção, eles vivem no presente. Explica um pouquinho sobre, então, né, que a gente estava conversando um pouquinho sobre projeção. Quando a gente nasce, cresce, a gente ganha tanto a parte da genética dos pais, então 50% homem, 50% animal, mas existe a epigenética. Então o nosso DNA ele consegue ser transformado, modificado através do nosso ambiente, das nossas relações, inclusive alimentação. Mas no caso das relações, você não é a sua mente e você não é o seu sentimento. Os seus sentimentos foram gerados por traumas. A maioria dos nossos sentimentos, que ainda estamos em desequilíbrio ainda, foram gerados por trauma e o que você pensa não é você, não é a sua mente. Foi introjetado, são condicionamentos que colocaram como crenças, como verdade na nossa mente. E aí essas nuvens carregadas ficam na nossa mente, só que a gente pode escolher que essas nuvens saiam, isso não é meu, tá?
e eu não quero mais isso para mim, e aí eu já mando embora e eu continuo com a minha mente. O ideal é ter essa mente neutra, diferente dos animais. Eles não têm isso, eles não têm isso. E aí a gente se projeta. Então, se eu sinto muita raiva porque um cara me cortou na rua ali no trânsito, isso, essa raiva não são todas as pessoas no trânsito que vão sentir essa raiva porque foi cortado. Essa raiva me engatilhou, porque essa pessoa, eu estou querendo sempre competir no trânsito e eu senti uma raiva porque o cara me cortou, mas a gente não sabe nem como, porque ele me cortou. Pode ser tantas variáveis, que a pessoa está precisando no banheiro, ou ele não viu direito. Só que na minha cabeça, ataque ou fuga, tô no gatilhado, tô na competição, porque eu, sei lá, também, porque eu tô atrasado, é mente totalmente reativa. Eu acho que todas as pessoas sentem raiva quando são cortadas, mas não é. É apenas uma projeção minha. Sim. Ou eu sinto muita raiva porque eu vi o próprio responsável do animal não tá nem aí pro bicho, ou porque ele falou, não quero não quero que passe por anestesia, faz uma sedação aí sem passar por anestesia. É, esse responsável não tem noção, não tem consciência que esse ser, se ele não passar por um bom veterinário responsável, que faça uma sedação boa, esse paciente vai sentir dor. E aí eu sinto raiva porque esse responsável não quer os meus serviços e esse paciente ele vai ser maltratado porque vai sentir dor. Mas isso é uma projeção minha. Eu não, o que vai adiantar eu sentir raiva ou dó do animal? Não vai adiantar em nada. Não vai ter solução, Não né? vai ter solução e eu vou me maltratar, sentindo raiva. Então, antigamente, eu sentia muita raiva, sentia dó, e eu percebi que não vai adiantar, é igual reclamar, não vai adiantar reclamar. Isso é uma consciência do tutor com o animal, é uma relação deles. O animal, o paciente, ele não está sofrendo, o paciente animal, ele não está sofrendo porque o tutor está fazendo isso, porque eles são interligados entre eles, é um sistema deles. Então, a gente observa, a gente comenta, a gente tenta criar uma consciência com o responsável em relação a isso. Mas eu não posso mais me projetar no animal porque ele está sofrendo e eu fico com raiva, eu fico com dó, porque eu estou me maltratando, não está adiantando em nada e eu estou tendo essa energia de raiva que vai me carregar o dia inteiro e eu perdi mais um dia da minha vida por essa projeção ilusória. É uma ilusão isso, criada pelo ego, tal, por aquele condicionamento que eu falei para você do passado. E vai também piorar toda a situação, né? O campo vai ficar totalmente denso, poluído. Porque daí aí começam as brigas, né? Eu acho que se tem a oportunidade de você educar, né? Eu sempre falo, tudo é educação, né? Educar e falar sobre o que está acontecendo, ok, se deu a oportunidade. Porque senão vai virar julgamento, vai Isso, virar crítica isso, e não vai chegar a nada. A outra pessoa vai nada, se ofender, exato. vai falar, você não sabe o que acontece e tudo mais, né? Aquela história toda. E não vai chegar realmente a lugar nenhum. Nenhum. Então, é aquela questão de consciência. É muito difícil, né, a gente falar Muito, muito difícil. sobre esse assunto, principalmente desses bonitões aqui, porque existe a inocência. Eles estão na pura essência deles, na inocência, e eles estão à mercê daqui de nós, seres humanos. Sim. Né? Então, eles são vulneráveis. E só que muitos animais não estão com pessoas conscientes, não está com pessoas que podem dar uma qualidade de vida boa, né? Então a gente está vendo muito casos e aparece muito. Agora é super triste essa questão da morte do cachorrinho orelha. Isso, nossa, traz uma tristeza muito grande. Não é para a gente não ficar triste. Eu, pelo menos, né? Eu já fico arrasada, assim, dá uma tristeza muito grande. Mas, ao mesmo tempo, trazer essa empatia, essa compaixão, porque
pelo que aconteceu e o legado que os animais trazem, né? A gente consegue ver o lado positivo disso. Antigamente, 10 anos atrás, quando eu tinha uma consciência um pouco menos lúcida, eu já ficaria com raiva, já ia fazer de tudo, já ia todo lugar que eu fosse, ainda mais na área veterinária, esse seria o assunto, porque eu tô gatilhado na raiva e no dó, e aí eu começo a querer, como eu tô gatilhado nessa frequência, que é uma frequência baixa, eu vou querer gatilhar todos os veterinários ao meu redor. E ai daquele que não foi gatilhado por mim. Então o meu campo ele tá denso e todo lugar que eu vou eu quero deixar esse campo denso. Só que é inconsciente. Eu não quero que ninguém fique mal, mas eu preciso manter essa consciência densa. Agora eu entendo que não vai adiantar eu ficar com raiva, eu ficar com dó, e eu já vejo um lado positivo, porque eu não quero baixar minha frequência com isso. Então eu percebi que toda essa interação, essa relação que aconteceu no meio social, o lado positivo é a gente ter mais empatia com os animais, está sendo mostrado que são seres, são nossos irmãos, assim como o reino vegetal, o reino mineral, tudo está interligado. E por que a gente vê as pessoas ficando com raiva e tem gente que acha, até bate palma, a pessoa ficando furiosa, vermelha, com raiva? Porque essas pessoas com raiva, assim como eu tinha raiva, eu tinha isso dentro de mim. Então tem um lado meu interno que rejeita esses maus tratos. Porque vai saber em outras vidas se eu também não fiz isso ou pior que isso. Eu não tenho, por isso que a gente não pode julgar e comparar. E aí eu venho com isso porque eu vejo que todos somos irmãos. Então como todos somos irmãos e eu tenho um irmão desse que causa uma crueldade no irmão assim. Então como a gente sabe que todos somos um, a gente não consegue entender como um irmão faz um negócio desse. Só que isso também está introjetado lá no fundo, está introjetado, e aí eu fico com raiva. E aí agora com essa expansão, com essa mente, essa nova consciência, cada um está no seu processo. E eu acho ótimo que todos tenham essa empatia, todos se mobilizam, mas é assim, tentando não ficar nessa raiva, nessa dó, e expandir a consciência que todos somos seres conectados com essa natureza, com a essência, assim como a orelha sempre foi, conectado com a essência. Então, se a gente conseguir mudar essa vibração, essa frequência, e as pessoas perceberem que todos somos um realmente, a gente tem que viver, óbvio, em sociedade, mas não mais por competição, não mais por raiva, mas como cooperação, um cooperando com o outro, que vai servir de exemplo. Tá? Não mais um caso como aquele do Carrefour, ou vários casos que acontecem, infelizmente, de queimar o mendigo, o indígena. Isso acontece, mas elevar essa frequência, porque ficar na raiva, vai ficar no dó, vai ficar na reclamação, e isso só vai piorar e não melhora em nada. Ninguém vai evoluir na raiva ou nesses sentimentos muito densos. Então, vou mudar essa vibração porque eu já não ligo mais para isso. Ah, eu não sou, não é sensibilidade, mas eu não ligo, porque eu não fico mais reativo a esse tipo de crueldade. Eu vejo o lado positivo para todos evoluírem. E nesse caso do orelha, do cachorrinho, dá uma revolta, né? A maioria das pessoas tem essa revolta, tem essa raiva, porque realmente é uma coisa muito. Nem sei se eu posso falar aqui no YouTube, mas é uma coisa repugnante. Sim. É algo que a gente não consegue. Opa. Porque não entende que cada um está no seu processo. É difícil de entender. É isso, é difícil de entender. Mas muitas coisas a gente. Tem tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, a gente não tem resposta. Mas é tudo por algo maior. Tudo tem o seu lugar e o seu aprendizado. E no caso dele, olha quantas coisas maravilhosas que ele deixou. A gente também não pode falar aqui que não é para fazer nada em relação a isso, né? Lógico, a gente vive em sociedade
E esse caso da orelha, como muitos outros casos que acontecem a todo momento, né, de pessoas baterem, de pessoas queimarem cachorro, a gente que é da área, a gente vê A isso gente vê isso. acontecer muito. Sim. A gente precisa se mobilizar, a gente precisa se unir e fazer com que haja leis melhores, que haja uma dignidade para esses animais, que haja proteção, que haja responsabilidade. E assim, juntos, a gente consegue transformar e trazer coisas para proteger esses animais, Perfeito. né? Então, só ficar na raiva, não vai ajudar, né? Não vai ajudar, não vai chegar a lugar nenhum, mas pelos exemplos a gente pode mudar com essas dificuldades né, que fazem tanto com eles, a gente pode mudar de alguma forma, né, para a sociedade. Então, eu acho que esses casos a gente tem que ver esse lado positivo. Perfeito. Do que ele deixou, que legado que ele deixou, Sim. qual foi o movimento que está sendo feito de uma sociedade toda e que só por causa desse evento isso está acontecendo, Sim. né? Isso. Então, assim, olha a grandeza, olha a perfeição que esse animal está trazendo. E sempre colocar amor, amor. Envia amor para ele. É difícil, mas falo aqui, muitas pessoas talvez não vão gostar. Mas é enviar amor para esses meninos, para essas pessoas que fizeram mal. É desafiador. É muito desafiador, né? Eu falo isso, mas porque imagina se eles tivessem esse amor, essa felicidade dentro deles. Será que eles fariam uma coisa dessa? O que não está dentro deles que eles não conseguem mais, que eles têm que extravasar em outras coisas, em outro ser? O que eles estão querendo? O que eles está dentro deles que eles não conseguem? Está gritando para fazer uma coisa dessa, né? A alma está gritando, vamos dizer assim. Então é que eles cresçam, né? Como seres humanos mais para frente. Essa é a minha. Assim como todos, né? Como todos. Todos os como seres. todos. Todos nós fazemos coisas não boas, né? Lógico que talvez nem chegue a esse ato, mas todos nós já fizemos muitas coisas erradas, né? Ou pensamos Ou muitas pensamos crueldades. muitas crueldades. A gente às vezes é cruel com nós mesmos. Exato. Então, como que a gente pode ser mais acolhedor, mais empático, né? Mais elevar essa energia, estar mais feliz, né? Uma pessoa feliz, ela não dá problema nenhum. Não enche o saco. Não enche o saco. E aí vem as pessoas vitimistas, assim como também eu já fui. E aí a gente percebe que a vida me trata como eu me trato. Então, se eu me maltrato, a vida me maltrata. É espelho. E julgando para os animais, também eu percebo isso com os responsáveis deles, o responsável, ele se maltrata, assim como ele maltrata o seu paciente, o seu animalzinho. Nem que seja inconsciente. Se ele não quer nada de bom pro seu animalzinho, com certeza para ele também ele não quer. Se ele não quiser melhor qualidade de medicina para o seu animal, para ele também, se fosse largado também ele não gostaria que ele tivesse essa qualidade de medicina. Então, jogando um pouquinho para a parte dessa consciência tutor, responsável com o seu animal. No fundo, eu sei que é mais profundo sobre isso, mas eu percebo também. Esse cara não tá nem aí para ele também. Ele não tá nem aí pro bicho, não tá nem aí para ele também. Se ele tivesse, porque se ele tivesse uma conexão com a essência, com o eu interno dele, o eu superior dele, ele saberia que tudo é interligado. Eu tô conectado com a minha essência e os animais, e esse animal que eu tenho aqui à minha volta, também a essência é irmão. Muito. Esse aqui foi um episódio mais curto, mas
quis muito colocar essa questão do sofrimento e da dor dos animais, a responsabilidade que a gente tem, olhar também não só os animais, né, ser responsável pelos animais, mas pelas crianças, pelos filhos que estão do lado dos adultos que estão crescendo. Então, tudo é educação, tudo é presença, é estar junto, para que possa os animais ou as crianças, os adolescentes, eles se sintam acolhidos, eles se sintam amados, para que eles possam ser eles mesmos e fazer a diferença nesse mundo. Não colocar raiva, destruição, colocar para fora aquilo que eles estão pedindo, né? Na verdade é um pedido, eu vejo como um pedido de socorro. Sim. Né, de algo que está acontecendo muito sério e que tem um responsável por trás dessa educação de tudo mais, mas que eles não conseguem, né? Eles não conseguem ser pertencentes, então acabam fazendo aí atrocidades ou outras coisas, ou pessoas, nem só atrocidades, mas às vezes entram em depressão, em ansiedade, se isolam. Tem muitos adolescentes que acabam, né, tirando a própria vida. Então, olhar para tudo isso e viva a vida do orelha de todos os animais. É uma pena o que aconteceu, mas eu fico nessa energia dessa positividade, do legado que ele deixou, dos movimentos que estão sendo feitos para que os animais tenham mais voz, para que os animais sejam mais protegidos, sejam mais amados, porque a responsabilidade é de todos nós. Então, gratidão. Gratidão e por todas as nossas relações. Arro. Arro. Até a próxima, pessoal!